Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Informo aos senhores parlamentares que foram distribuídas cópias da ata da 5ª reunião. Assim, indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Como ninguém pediu dispensa da leitura da ata, vamos fazer a leitura da ata. Peço a dispensa da leitura da ata, presidente. Então, dispensada a leitura da ata. Indago ao plenário se algum membro deseja ratificar a ata. Em votação a ata, os deputados que a aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Convido o deputado Francischini para assumir a presidência, uma vez que o autor do item 1 da pauta é este deputado que vos fala. Tem que assumir. Vamos tocar de lado. Com a palavra, deputado Mendonça Prado, autor do requerimento 23. Com a palavra, autor do requerimento, deputado Mendonça Prado, para encaminhar a favor. Eu desejo apenas pedir o apoio dos ilustres colegas para juntos aprovarmos este requerimento, que visa a realização de um seminário para tratar de um tema relevante que tem sido suscitado diversas discussões em todo o país, relacionado ao uso da arma. Vamos tratar do controle, vamos tratar do porte de arma, e vamos tratar de discussões relacionadas à legislação ou o ordenamento jurídico em vigor no nosso Brasil. Portanto, eu peço o apoio de Vossas Excelências. O objetivo é realizar esse seminário no início do mês de junho. O mês de junho, justamente para que nós possamos planejar direitinho. Já designei alguns parlamentares para colaborar na coordenação desses trabalhos, e eu tenho plena convicção de que será um seminário que irá corresponder à expectativa de todos. Agradeço a atenção. Concedo a parte ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu concordo com o seminário, logicamente o apoio de maneira inconteste. Eu só queria sugerir uma alteraçãozinha aí. Pois não. Realização do seminário com o objetivo de discutir o uso de armas pela população civil. Eu acho que é por todos, não só pela população civil, pelos criminosos, por todo mundo. Porque aqui nós estamos dando caracterização só da arma legal. Eu acho que nós temos que apurar a arma ilegal também. Então eu queria sugerir a realização do seminário com o objetivo de discutir o uso de armas, especialmente para tirar essa expressão para a população civil. Acolho a sugestão de Vossa Excelência e solicito ao presidente que submeta a votos com Senhor presidente, essas alterações sugeridas pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. No momento onde o Brasil passa por um processo, creio eu, que de transformação na prioridade das suas políticas públicas, Vossa Excelência traz à tona uma matéria que nós consideramos de fundamental importância: o uso da arma de fogo pela população civil, e aí com certeza englobando todo um contexto, marginais, não marginais, enfim, conforme muito bem salientou o nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pela feliz ideia e pelo momento que o Brasil atravessa, onde a população, a cada dia que passa, clama por segurança. Então, Vossa Excelência tem, sem sombra de dúvida, o apoio, não só nosso, mas creio, de toda a casa. Agradeço as palavras elogiosas e o apoio do meu querido colega, deputado Lorival. Concedo a palavra ao deputado federal, delegado Valdir. Boa tarde a todos. Parabéns, propositor. Ideia maravilhosa. Considerando que o Brasil, morrem mais pessoas por disparos de armas de fogo, com utilização de armas de fogo, que a maior parte dos países do mundo. Morre-se mais no Brasil que em qualquer guerra. E considerando que hoje a população brasileira está desesperada com essa questão da segurança pública em razão de fatos recentes e que vem acontecendo nos últimos 8 anos. A fragilidade de nossas fronteiras,
realmente nós devemos discutir realmente a comercialização de armas, e não só a comercialização de armas, como o uso de armas. Eu acho importantíssimo o assunto, e eu acho que nós devemos respeitar o cidadão brasileiro no último plebiscito, onde ele decidiu pelo livre comércio de armas. Não podemos continuar pensando no desarmamento apenas do cidadão e permitindo que o criminoso continue armado. Ele nunca vai se desarmar. É como você querer tirar a bala da criança. O bandido sempre vai andar armado. Outra questão também que eu acho muito importante essa comissão discutir: nós temos diversas carreiras hoje que estão pleiteando o uso de arma de fogo. Então eu acho que é importante a gente se debruçar sobre esse assunto, sobre a concessão de porte de arma para diversas carreiras. Então a gente tem que pensar realmente e ver realmente a necessidade disso. Muito obrigado. Parabéns. Agradeço ao deputado delegado Valdir pelas palavras, e o seminário irá contemplar todos esses temas, que certamente serão debatidos pelos ilustres colegas, ouvindo especialistas, e eu tenho plena convicção de que nós vamos apresentar à sociedade estudos que certamente haverão de dirimir dúvidas sobre essas questões. Deputado Carlos Alberto, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria louvar a sua iniciativa de fazer o seminário, porque tanto eu quanto o deputado Molon e o deputado Stepan, por sua decisão, fomos ao Rio de Janeiro acompanhar as investigações da tragédia de Realengo. E tivemos a oportunidade de estar com o comandante-geral da Polícia Militar, comandante Mário Sérgio, coronel Mário Sérgio, com a chefe de polícia do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, e com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. E nas conversas que nós tivemos, nós três deputados, deputado Molon, eu e o deputado Stepan, e depois o senhor, com o secretário de Segurança e com a nossa presença também, tivemos a oportunidade de nos enriquecer com as sugestões desses três agentes da polícia no Rio de Janeiro. Então, a sua iniciativa é muito importante, porque lá nós podemos ouvir, por exemplo, que tão ou mais importante de controle de armas são os controles das munições, né? Sala de armas, como exemplo de um protótipo que está sendo feito no Rio de Janeiro, no Meier, enfim, eu acho de salutar a importância que nós possamos ouvir essas autoridades no sentido de buscar um caminho eficaz para amenizar a questão da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Muito obrigado. Eu quero, senhor presidente, para concluir, inclusive, enaltecer o trabalho realizado pelos deputados Dr. Carlos Alberto, Alessandro Molon e o deputado Stepan Essesian. E os três ficaram, então, com a incumbência de formatar um projeto de lei que eu tenho certeza absoluta que, com os estudos que estão realizando e que, com as contribuições que estão tendo a oportunidade de ter das autoridades públicas, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter aprovado aqui na Comissão de Segurança Pública uma proposta que irá contribuir sobremaneira para a redução dos índices de criminalidade com o uso da arma de fogo. Então, enalteço aqui o trabalho realizado pelo doutor Carlos Alberto, pelo deputado Alessandro Molon e pelo deputado Stepan. No mais, eu agradeço o apoio dos colegas e espero contar com a votação e a aprovação dessa propositura. Com a palavra, deputado Alberto Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui parabenizar o deputado Mendonça Prado por esta iniciativa, uma iniciativa bastante louvável. Nós sabemos da repercussão que este tema tem tido no cenário político, aqui na Câmara dos Deputados, enfim, em todo o Brasil. E nada mais do que justo, nada mais do que certo estarmos aqui para discutirmos juntamente com os convidados, através deste requerimento pelo deputado Mendonça Prado, para discutirmos esse assunto que acho
de essencial importância. Até porque essa questão do desarmamento é uma questão bastante complicada. Nós estamos prestes aí a passar por um plebiscito onde a população irá decidir se quer continuar com a venda, comercialização ou não de armas. E também para que o cidadão de bem entregue sua arma para assim acabar com este grande problema que é da criminalidade, principalmente praticada com arma de fogo. Mas será que o criminoso, o verdadeiro criminoso, ele irá praticar esse ato de entregar sua arma para a polícia? Jamais, de jeito nenhum. Vamos sim acabar desarmando o cidadão de bem e deixando armado com certeza aí o criminoso. Só para se ter uma ideia, o meu estado do Maranhão é um dos estados que tem menos armas legalizadas. É um dos estados que tem menos armas legais registradas. Porém, é um dos estados onde há maior número de criminalidades praticadas com armas de fogo. Então, vemos que aí há uma controvérsia. Por exemplo, os estados também aqui os estados lá do sul, sudeste, é um dos estados que tem mais armas legalizadas, porém, menos número de crimes praticados por armas de fogo. Então, devemos muito bem analisar para sabermos as decisões quais teremos que tomar para não tomarmos nenhuma decisão precipitada que seja errada. Muito obrigado. Senhor presidente, comporta uma questão de ordem. Vamos dar prosseguimento, e eu acho Só importante... dando prosseguimento na... Com a palavra, deputado Lorival Mendes. Eu tenho certeza e a consciência tranquila de que a apresentação da proposição do nobre deputado Mendonça Prado, ele oferecerá, sem sombra de dúvida, a oportunidade para que todos nós discutamos com profundidade, né, esse grande problema que aflige o país. Porque a intenção do deputado Mendonça Prado é justamente desarmar não só a população civil, o homem de bem, mas desarmar aqueles que todos os dias atentam contra a ordem pública e a incolumidade das pessoas, de forma tal que esse é o sentimento, a leitura que eu fiz na proposição viva, materializada do deputado. Então, eu tenho certeza que esse processo de discussão vai permitir que esta casa saia do discurso fisiológico para um discurso prático, originário, onde vai se ter efeitos positivos. Eu sempre tenho dito, presidente Frasquinho, eu acredito muito neste parlamento. E acredito muito mais, deputado Arnaldo Faria de Sá, nesta comissão. Nos homens que aqui estão, imbuídos dos melhores propósitos, para desarmar o país, tirar da situação de guerra e botar na situação de paz, que é justamente a finalidade e o objetivo do requerimento do deputado Mendonça Prado. Obrigado. Com a palavra, deputado Alessandro Molon. Presidente em exercício, presidente da nossa comissão, deputado Mendonça Prado, autor do requerimento, por isso não presidindo os trabalhos. Quero cumprimentar Vossa Excelência por essa proposta. Eu acho que ela vem contribuir para somar mais conhecimento à nossa comissão sobre esse problema do uso de armas no nosso país. Esse é um debate necessário que nós devemos fazer com profundidade, com equilíbrio, com informações, com dados científicos, com dados estatísticos das nossas polícias, valorizar o que as polícias estão descobrindo para sairmos do lugar comum e fazermos um debate mais qualificado. Por essa razão, a realização do seminário, no meu entendimento, aprofunda uma decisão que nós já aprovamos aqui, que é da audiência pública, inclusive Vossa Excelência já tem tomado as medidas para que ela seja realizada, já propôs uma data do dia 28, quinta-feira da próxima semana, os convidados já estão sendo contactados. Então, eu acho que é um avanço importante. Quero cumprimentar Vossa Excelência, vou votar a favor e quero me colocar à disposição de Vossa Excelência também e dos demais membros da coordenação formada para organizar esse seminário, se assim for do desejo deles e Vossa Excelência, me somar a eles com sugestões, com propostas,
para o melhor êxito do seminário. Parabéns pela iniciativa, conte com o meu apoio e com o meu trabalho também para que o seminário contribua para o avanço da nossa comissão e da nossa Câmara. Muito obrigado. Deputado Federal José Augusto Maia, com a palavra. Presidente, eu quero, de antemão, já parabenizar a sua preocupação nesse requerimento para que formamos esse seminário. E eu concordo com o nobre deputado quando eu tenho certeza que a sua preocupação é a de todos nós. Não é deixar o cidadão desarmado e o bandido armado. É desarmar todo mundo mesmo. Né? Essa é a grande preocupação. O que é que se precisa fazer? Discutir aqui nesse seminário a forma de desarmar o bandido, né? Eu sou de uma cidade lá de Pernambuco que recebe 30 mil pessoas por semana, né? Aquele polo de confecções do Agreste Pernambucano. E veja só, por que não colocar na entrada todo mundo ser revistado? Deve ser revistado todo mundo. Acho que tem que se fazer uma ação nacional para que ninguém, só quem deve ter arma é policial. Eu sou do ponto de vista de que porte de arma, eu acho, para quê porte de arma? Eu acho que quem deve ter soldado, deve ter arma, é soldado. Cidadão não precisa, para quê? Alguém com porte de arma. Diga você, na hora que abre-se precedentes para porte de arma para a pessoa, aí o que é que tem? É porque fulano é político, é porque fulano é um empresário. Olha, eu acho que deve ser desarmado toda a população. Eu acho que só quem tem arma é a polícia, exército, aeronáutica, forças armadas, e o cidadão é para andar de roupa comum, no meio da rua, livre, e saber que todos estão desarmados. Agora, temos que encontrar, discutimos aqui nesse seminário, a forma de desarmar todo esse país, que é isso que o nosso deputado Dali dizia para a gente correr livremente no nosso país. Obrigado. Deputada Perpétua Almeida, com a palavra. Senhor presidente, de certa forma, só para elogiar aqui e reforçar o teor do requerimento, porque participei ativamente da campanha em defesa do desarmamento no Brasil, da construção do Estatuto do Desarmamento, inclusive uma emenda de minha autoria, que inclui os povos da floresta, aqueles que necessitam da arma para o seu sustento, para garantir com que eles pudessem ter a sua arma, mas, ao mesmo tempo, acho que carece de retomarmos o debate acerca dessa questão da população civil. O povo ainda está inseguro quanto ao desarmamento. É tanto que as campanhas de desarmamento no Brasil ainda não pegaram como deviam. Primeiro, porque tem pessoas de bem que têm medo de entregar sua arma porque sabe que o bandido está armado. Segundo, porque acho que precisamos intensificar mais a fiscalização para desarmar os bandidos. E terceiro, acho que o governo precisa ter um incentivo maior para fazer com que alguém vá lá e entregue a sua arma e receba por isso. É uma forma de um incentivo para que ele possa estar, de certa forma, motivado a ir lá e entregar a arma e até receber por ela. Então, eu acho necessário. Eu queria fazer até uma inclusão, se o nosso autor permite. Eu, conversando com o presidente Sarney sobre aquela proposta dele de novo referendo no Brasil, eu particularmente não estou convencida da necessidade de um novo referendo. Acho que tem urgências maiores quanto à campanha do desarmamento do que o novo referendo. Não estou convencida dele. Por isso que acho que a gente precisa debater. Portanto, se for o caso, poderíamos fazer a inclusão do debate também sobre o referendo no mesmo seminário, que aí não precisaríamos fazer uma outra audiência pública para poder debater o assunto. Concordo com a sugestão de Vossa Excelência. Cumprimento a deputada Perpétua Almeida e todos os membros dessa comissão pelas posições. Cumprimento principalmente o nosso presidente pela posição de convocar um debate que pode colocar realmente a nossa comissão numa posição de destaque em buscar saídas e soluções. A minha opinião pessoal, presidente, é que é desperdício de dinheiro público a gente realizar um plebiscito há tão pouco tempo do último que foi realizado, e eu tive informações, acho que todos nós, através da imprensa, que o Ministério da Justiça dispõe somente de 10 milhões de reais para indenizar as armas na próxima campanha. E o presidente do TSE, doutor Ricardo Lewandowski, divulgou que o custo do referendo é 300 milhões de reais. Então, me parece que muitas vezes é o cachorro correndo atrás do rabo. Nós temos 10 milhões para pagar a indenização pelas armas, que o Ministério da Justiça divulgou nos últimos dias, e queremos gastar, nós não. O presidente José Sarney divulgou que ele é a favor de um referendo que vai se gastar 300 milhões. Então, eu acho que é muito salutar
a posição do presidente dessa comissão de fazer realmente um seminário. Só vai ter referência, a gente aprovar, vai ser difícil aprovar isso aqui, viu? Eu acho que a minha posição já é encaminhando o meu voto pessoal pelo sim, e eu acho salutar realmente, por isso nós vamos colocar em votação, presidente, esse nosso seminário, porque nós, deputados, e um deputado como o deputado Arnaldo Faria de Sá, que participa há tantas legislaturas com uma opinião tão importante sobre armas, drogas, sobre a valorização dos policiais, vai poder trazer pessoas da comunidade de São Paulo, líderes que estão pedindo realmente para suas categorias o porte de arma, e a gente poder debater a importância. Veja, se um soldado, um sargento da Polícia Militar não estivesse próximo daquele local, e não precisava ser um sargento da Polícia Militar, poderia ser um auditor da Receita, poderia ser um agente penitenciário que estivesse armado nas proximidades daquela escola e impedido aquela ação, mais 10, 15 adolescentes ou crianças poderiam ter morrido naquela situação. Então, esse seminário, com certeza, traz a lume essa importância do debate dessa comissão. Consulto o plenário se mais algum deputado deseja encaminhar a votação. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação, coloco o requerimento com as alterações sugeridas, ou seja, o uso de arma seria o foco do nosso seminário, não o uso de arma pela população civil. Abrindo como nosso propositor da demanda, poderia se discutir desarmar os e se a população civil também teria direitos ou deveres em relação ao porte de arma. E os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Declaro o resultado em que está aprovado o requerimento do deputado Mendonça Prado e determino a assessoria técnica da comissão que tome todas as providências para a realização na data que for oportuna para a realização do devido seminário. Convido o nobre deputado Mendonça Prado para reassumir a presidência dos trabalhos. Sobre a mesa, requerimento da deputada Perpétua Almeida. Requer inclusão na ordem do dia da comissão do requerimento anexo. O requerimento anexo requer audiência para debater a fiscalização em regiões de fronteiras e convida o senhor Leandro Daiello Coimbra, diretor do Departamento da Polícia Federal. Requer nos termos regimentais, ouvido ao plenário desta comissão, a realização de audiência pública para debater a fiscalização em regiões de fronteiras e convida o nome que acabei de mencionar. Esse requerimento, obrigatoriamente, conforme determina o regimento, ele tem que ser votado de forma nominal. Portanto, eu, inicialmente, indago a autora do requerimento se ela deseja se pronunciar. Só fazer um reforço, senhor presidente. A inclusão que tem que ser votada nominal, o requerimento será votado posteriormente. A inclusão, exatamente. Desculpar. Só para fazer um reforço, que até eu quero acrescentar. A necessidade de vir também a Polícia Rodoviária Federal, por conta da questão das áreas de fronteira. As últimas notícias da imprensa inteira coloca, inclusive, que as nossas fronteiras estão praticamente desguarnecidas, com um apoio menor por conta dos cortes que houveram no país e tudo mais. O Acre tem sido, desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo e hoje, aliás, segunda e terça, as matérias acerca da entrada de droga, inclusive essa droga nova que está no país, o Ox, que entrou ali pela fronteira do Acre. E que se diz, inclusive, muito mais perigosa do que o crack. Então, acho que nós temos que ter uma atenção especial para isso. Se nós estamos aqui fazendo audiências públicas, discutindo se o governo federal já lançou uma campanha de combate ao crack, e tem uma droga nova, inclusive entrando por um estado tão pequeno e tão desguarnecido, que precisa de um reforço, de um apoio maior, acho que a comissão precisa estar atenta. Se for o caso, inclusive, aprovando o requerimento, nós podíamos fazer dentro da mesma audiência que já foi proposta aí, e salvo, não sei se já foi aprovado ou se ainda vai ser votado, sobre a fiscalização das fronteiras como um todo. Senhor presidente, só ajudando o encaminhamento aí da sustentação da deputada Perpétua, eu, nesse final de semana, estive na fronteira, da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, e lá compareci à Delegacia de Polícia Federal
de Foz do Iguaçu, onde eu fui recebido pelo delegado chefe da delegacia, e ele me demonstrou uma preocupação muito grande na vigilância, ou seja, todo um trabalho que a nossa instituição de Polícia Federal e as outras instituições policiais consolidaram de fiscalização efetiva, construtiva, produzindo um trabalho muito importante no combate ao narcotráfico, no combate às organizações criminosas que, porventura, ali tenham atividade, foi noticiado a ele diretamente que deveria cortar todo o orçamento, toda a disponibilidade de recursos destinada ao pagamento de empregados terceirizados, ou seja, servidores terceirizados que estariam ajudando no cadastramento, principalmente na fronteira de Porto Iguaçu e Cidade do Leste. E se isso ocorrer, haverá um retrocesso naquela fronteira de vigilância praticamente de 20 anos. Quer dizer, todo um processo que foi consolidado nesses últimos 8 anos, vai haver um retrocesso se porventura houver o corte desses recursos. Então é importante que se traga a público aqui essas manifestações do diretor-geral da Polícia Federal, debatendo conosco aqui todos os colegas deputados da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, para que podemos, ao final, encaminhar um pedido à presidente Dilma ou ao Ministério da Fazenda, Planejamento, ao Ministério da Justiça, no sentido de se sensibilizar para que não haja esse corte na segurança pública em nível federal. Porque se houver, haverá um prejuízo muito grande para a população e para o país, principalmente nessas regiões de fronteira. Eu entendo que tem que haver uma flexibilização política em alguns segmentos, mas o segmento de segurança pública não podemos fazer essa flexibilização de política no Brasil. Em votação, o requerimento que permite a inclusão na pauta do pedido de audiência. Deputado Alessandro Molon. Você está anotando? Voto favorável, presidente. Deputado Domingos Dutra, ausente. Deputado Nelson Pellegrino, ausente. Deputado Alberto Filho. Favorável, senhor presidente. Deputado Marlon Sampaio, ausente. Deputado Dr. Carlos Alberto. Deputado Fernando Francischini. Favorável, presidente. Deputado Romero Rodrigues, ausente. Deputado Arthur Lira, ausente. Deputado Jair Bolsonaro, ausente. Deputado Mendonça Prado, sim. Deputado Lourival Mendes. Deputada Keiko Ota. Deputado Enio Bassi. Deputado Stepan Necesian. Deputado José Augusto Maia. Sim. Deputado João Campos. E deputada Perpétua Almeida. Deputada Dalva Figueiredo. Deputado Emiliano José. Deputada Fátima Palais. Deputado Delegado Valdir. Deputado Otoniel Lima. Sim, presidente. Deputado William Dibe. Deputado Ronaldo Fonseca. Deputado Givaldo Carimbão. Deputado Pinto Itamaraty. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Sim, presidente. Quero desculpar, deputado Arnaldo, é que o José Augusto votou. Ok. Deputado Hugo Leal, ausente. Deputado Delegado Protógeno também não vota, porque a deputada já votou. Aprovada a inclusão com 10 votos favoráveis. Em votação, o requerimento com teor que há pouco nós realizamos a leitura. A deputada Perpétua sugeriu a inclusão de mais... porque inclusão, inclusive, da PRF, porque também está cuidando das nossas fronteiras, né? Então, e com o eixo, inclusive, dessa guarnição das fronteiras, mas também com essa questão, além das armas, que alguém já apresentou aí, mas pegando essa questão das drogas. E acho que uma atenção especial naquela fronteira ali do norte, que é por onde, pelo menos as matérias se diz, alguns depoimentos da Polícia Federal do Acre, que é por onde está entrando essa nova droga no país. Então, submetemos à apreciação do plenário o requerimento com Senhor presidente, as senhor presidente, observações... Apenas um detalhe. Vossa Excelência anunciou o resultado. Qual foi o resultado? 10 votos. Me parece que são 11 votos. Não, 10 votos favoráveis. Parece que são 11 votos, eu contei. Vossa Excelência, o Francisquini 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Sem o meu voto e sem o voto do... Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vossa Excelência tem toda a razão em relação aos números. Entretanto, devido a uma falha do presidente, que solicitou aqui o voto de um parlamentar que não deveria se pronunciar em razão do voto já emitido pelo titular, houve essa confusão na contabilidade. Mas é sempre bom ter um parlamentar atento como Vossa Excelência, porque chama a atenção do presidente e nós temos a oportunidade de corrigir os nossos equívocos, as nossas falhas. Muito obrigado, mas foi aprovado com 10 votos. Portanto, em votação, o requerimento da deputada Perpétua Almeida, com as observações que ela acabou de apresentar aos ilustres pares. Aqueles que são Senhor favoráveis, com a palavra o deputado Fernando Francischini. Me preocupa, presidente, e eu venho acompanhando há muitos anos as comissões de segurança pública que aqui passaram, muitas vezes pela TV Câmara, da gente convidar a própria autoridade, chefe do órgão, para vir até aqui se posicionar sobre assuntos muito específicos sobre determinada área. E a gente vê uma autoridade, um diretor da Polícia Federal, um diretor da ABIN, sentar aqui e não conseguir explicar quase nada do que a gente quer saber, que é o assunto, o cerne da questão. O que está acontecendo na fronteira do Acre? Ele vai poder, muito superficialmente, nos relatar, olha, o superintendente do Acre é fulano, o delegado responsável é ciclano, mas eu vou me informar e depois vou mandar por escrito para a comissão. Quantas vezes? Então, eu acho que poderíamos, deputada Perpétua Almeida, completar e pedir, não sei, submeto à comissão, mas a minha opinião era que, de vez de vir o diretor da Polícia Federal, que vai ser alguém que vai trazer uma opinião muito superficial, que a gente convocasse e o diretor indicasse, esse é o delegado que resolve, que pode dar uma opinião consistente e pode me trazer um relatório para que o diretor implante essa política de mudança numa fiscalização, de tomar mais atenção com uma droga nova, que faz meses que já está na imprensa, a questão do Oxy. Então fica uma posição pessoal sobre se é eficiente para a nossa comissão trazer o chefe máximo do órgão, que não vai ter uma opinião focada no assunto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, a ilustre deputada Perpétua Almeida. Se for da vontade desta comissão, também nós podíamos acrescentar ou mudar no requerimento para que viesse os chefes da Polícia Federal de cada região de fronteira. Por exemplo, vem o chefe da Polícia Federal do Acre, vem lá de Mato Grosso. Eu acho que se nós vamos ouvir melhor, vamos aproveitar melhor, conhecer melhor a realidade, para a gente poder fazer sugestões. Eu lembro que uma andança nossa, desta comissão, fui relatora, inclusive, nas regiões de atuação da Polícia Federal, fez com que a gente depois mexêssemos no orçamento, aprovássemos um recurso extra para poder a Polícia Federal trabalhar na região do país. Se for o caso, chamamos as pessoas que estão lá na ponta para ouvir quais os problemas, qual é a dificuldade que elas estão enfrentando. Presidente, a Polícia Federal tem uma coordenação de operações especiais de fronteiras e que se especializou exatamente nessa questão. Inclusive já esteve aqui na comissão, acho que o deputado Arnaldo Faria de Sá acompanha o delegado Mauro Exposto, que há muitos anos está lá. Então, um delegado novo na função, mas que trabalha há muitos anos também nessa área. Pode ser alguém que responda pela área de fronteiras como um todo. E eu sei que a ABIN também tem um setor especializado na questão de fronteiras também naquele órgão, presidente. É o coordenador, né? Eu indago a deputada Perpétua Almeida se ela acata a sugestão do ilustre deputado Fernando Francischini. Certamente. Eu acho que é a melhor forma para a gente poder trabalhar, compreender o que está acontecendo na região de fronteira. Pois não, certamente. Senhor presidente, pela segunda vez eu vejo a sugestão acertada do deputado Francischini, no sentido de quem se convocar. Mas nós não podemos esquecer nunca e não deixar de registrar sempre essa informação ao chefe da Polícia Federal, aos organismos, porque, infelizmente, mesmo, a obrigação dele saber o que se passa nas fronteiras, com as suas chefias, etc., etc. No caso aqui específico, para ouvir os depoimentos, é importante que venha o técnico lá, o camarada que esteja lá na frente, em contato. Mas nós não devemos nunca de deixar de fazer o registro, inclusive com uma sugestão do próprio deputado, por ocasião de um requerimento que eu fiz, que deve ser enviado ao chefe da polícia para que ele indique a pessoa responsável para vir aqui.
Eu acho isso muito importante a gente firmar isso junto à chefia da Polícia Federal e de outros órgãos, aos ministros, etc., tal, que eles que designem, mas que também possa ser a gente pode até sugerir, pelo conhecimento de Vossa Excelência, que a gente dá sorte de ter alguém aqui que conhece, mas se não tivéssemos, tá bom? Perfeito. Com a palavra o deputado José Augusto, em seguida o deputado delegado Valdir. Antes, porém, concedo a palavra ao ilustre deputado Arnaldo. Arnaldo Eu só queria fazer uma colocação a respeito da manifestação do deputado Francisquini. Eu concordo que seja o responsável pelas fronteiras. Eu só não concordo com a inclusão da ABIN. A ABIN vai dizer aqui que é secreta, que não sabe, que não pode fazer. Então, a ABIN eu não concordo. Eu indago a autora da propositura. Na verdade, alguém que fez a sugestão da ABIN, não fui eu. Não está no requerimento. Apenas uma observação do deputado Francisquini. Portanto, excluída a ABIN. Com a palavra o deputado José Augusto. Falando de fronteiras, eu fui, essa semana que passou, fui convidado, já participando da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, fui convidado, como da Câmara, fui representando a Câmara, tivemos representante do Itamaraty, do TCU, a convite da Petrobras, para conhecermos na Amazônia a questão do petróleo. E lá fomos, na nossa visita, ao quartel do Exército, que treina policiais para cuidar das fronteiras. Eu digo a vocês que eu fiquei encantado com o trabalho que é feito lá pelo Exército. Inclusive, ele mostrando para a gente, passou um filme do treinamento de que eles conhecem, que soldados de outros países que vêm aprender aqui na nossa mata como defender as fronteiras. E depois do relato que eu ouvi lá, da importância do trabalho deles, agora, o que foi mostrado e que é uma preocupação que devíamos observar aqui, é que eles têm um trabalho muito bom, eficiente, são os melhores do mundo, só que não têm a condição para fazer o trabalho. O número pequeno de soldados, se eu não me engano, ele dá a demonstração, se não falha a menor, de que os Estados Unidos têm 400 quilômetros de fronteira e tem 25 mil soldados. Aqui nós temos 1.200 quilômetros de fronteira, se eu não me engano. Talvez o nobre da Polícia Federal possa me enriquecer nessa informação. Mas o número é insuficiente de soldados, de equipamentos, enfim, de tudo. Agora, eles têm um know-how o melhor do mundo. O que precisa é que o nosso país, né, o nosso governo invista, né, porque eles são o exército que estão lá. Eu sei que a Polícia Federal tem essa função, mas lá eles têm a gente fica encantado quando eles mostram o trabalho e como estão formados os nossos soldados para defender. Agora, eles precisam de mais soldados, mais equipamento, mais armamento, enfim, tudo. Eu acho que o Brasil precisa observar isso, porque sem a contribuição deles como hoje está, as nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado e tudo que está entrando de contrabando no nosso país. Mas ele não está presente, né? Deputado delegado Valdir. Senhor presidente, senhores deputados, nessa questão das armas que a deputada Perpétua colocou e também da nova droga, o OX, na verdade, é a pasta base de cocaína piorada, né? Como é o crack. Nós sabemos que 70% a 80% da pasta base vem da Bolívia. Nós vamos continuar brincando de rato e gato. Nós vamos continuar sendo amadores. Eu vejo gestores da segurança pública, ou no Ministério da Justiça, ou do Executivo, numa ação amadora no combate a drogas e armas. Nem que a gente coloque lá, com toda a eficiência que a Polícia Federal tem, que o Exército tem, a Marinha tem, que o deputado esteve lá, a Aeronáutica, coloquemos todos na fronteira. A droga vai continuar entrando no país. As armas também vão continuar entrando. É muito simples. Nós sabemos que o cultivo da planta que faz a pasta base, né, é na Bolívia, 80%. Mas é tão mais fácil combater na origem. Em relação às armas de fogo, eu vi, realmente nós temos propostas fantásticas aqui. Mas quais são as armas de fogo que têm entrado no Brasil? É da marca Taurus, é da Rossi ou são de outras marcas? Porque a gente não coloca aqui também, para a gente saber, né, aproveitando a proposta da deputada, né, os fabricantes. Nós precisamos saber dos fabricantes, né, o que tem acontecido em relação a essas armas de fogo.
E se alguém sabe mais a respeito dessas entradas de arma de fogo no Brasil? A Polícia Federal, eu acredito que deva saber, mas a Interpol não sabe de onde está vindo essas armas também. Então eu acho que a gente tem que aprofundar mais, conversar com o fabricante, não adianta ficar conversando com quem, só com quem distribui, não. Né? Que isso daí é, como a gente fala lá em Goiás, né? Ficar enxugando gelo. Nós vamos continuar enxugando gelo na questão das drogas e das armas. Então, eu faço uma proposta que a gente aperfeiçoe essa proposta e convide também hoje os fabricantes que existem no Brasil, que eles devem ter uma resposta a respeito do assunto, que pode enriquecer essa comissão e os nossos debates. E se possível, alguém, né, de conhecimento internacional, eu acredito que a Polícia Federal já tenha isso, talvez a BIM, como o deputado falou, mas vem aqui apenas para enrolar, e que venha então alguém da Interpol, alguém que possa nos dar informações a respeito. Obrigado. Eu agradeço e informo a Vossa Excelência que na próxima quinta-feira nós teremos aqui a nossa primeira audiência pública e no tema que será tratado aqui, nós teremos também a participação dos representantes da indústria armamentista do nosso país. Portanto, será o momento oportuno para nós discutirmos também essas questões que Vossas Excelências estão mencionando. Não havendo mais quem queira se pronunciar, em votação o requerimento da deputada Perpétua, com as observações e as sugestões aqui apresentadas. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2411, autor ausente, portanto, não será submetido à apreciação. Excelência, requerimento... senhor presidente, pois não, deputado Protógeno. O deputado João Campos não está presente, mas já havia comentado aqui com alguns colegas, ia sensibilizá-lo até, se ele estivesse presente, da retirada de pauta. Pois não. Né, tendo em vista que o requerimento muito bem apropriado, mas inoportuno quanto à presença do advogado da revista Veja para debater o tema terrorismo, da reportagem insana contra a comunidade árabe muçulmana, que foi veiculada na semana passada e que continua ainda nessa semana. Quero aproveitar a oportunidade para deixar registrado a presença do Sheikh Jihad Hassan Ahmed, obrigado pela presença, Sheikh, que é o presidente do Conselho de Ética da União Nacional das Entidades Islâmicas, que nos faz uma visita hoje aqui na Câmara dos Deputados para dar todo o apoio, aquilo que precisar de informação e, sobretudo, para auxiliar na denúncia de perseguição contra a comunidade islâmica aqui no Brasil. Esse povo que ajudou a construir, a trabalhar, trabalhadores e trabalhadoras, né, islâmicas do povo muçulmano, e que, inclusive, ajudaram na consolidação da democracia no país. Outro registro que se faz necessário nessa oportunidade desse requerimento é o repúdio ao comentário, né, inoportuno e ao comentário infeliz do jornalista Caio Blinder ao se pronunciar afirmando que a rainha da Jordânia era uma prostituta. A que nível que nós estamos chegando nesse nível de discussão, de discriminação racial, religiosa, e que esses conflitos eles querem trazer aqui para o Brasil. Há todo um plano de mídia organizado, inclusive eu entrei com requerimento, e até agradeço aos colegas deputados e ao presidente da nossa comissão, que já deferiu o requerimento para fazermos uma proposta de fiscalização e controle do programa antiterrorismo do Brasil. Aí nós vamos saber com profundidade a extensão e o financiamento desse programa no Brasil, quem está por trás desse financiamento e se, porventura, existe algum recurso desse financiamento destinado à mídia brasileira. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Estão registradas as observações de Vossas Excelências, considerações ao nosso ilustre visitante. Requerimento 2511, também de autoria do deputado João Campos, em função da sua ausência, não será submetido à apreciação da comissão. Requerimento 26/11, da senhora deputada Perpétua Almeida, e outros, que requer a realização de audiência pública para debater a atualidade da PEC 300 e sua importância para o fortalecimento da segurança pública. Com a palavra, a ilustre autora, deputada Perpétua. Senhor presidente, de certa forma, no ano passado a Casa aprovou em primeiro turno a PEC 300. E todos nós hoje continuamos incomodados, porque esse debate não teve continuidade. Cada um, quando chega nos seus estados, a reclamação é uma só. Então, tem aqui um pedido todo
especial dos policiais militares no Brasil, de vários estados, pedindo para que a Casa retome esse debate. Eu acho que se a Comissão de Segurança Pública não retomar o debate, não pressionar o plenário, a gente não vota o segundo turno. E não votando o segundo turno, ela não anda, ela não vai para o Senado da República. Então, como nós sabemos que há uma necessidade hoje de se melhorar as condições da segurança pública no país, é que a gente pede que se retome o debate sobre a PEC 300. A palavra do deputado Otoniel, que aqui nesta comissão muito bem representa as polícias militares do nosso país. Senhor presidente, senhores deputados, senhor deputado, todos que nos assistem, quero cumprimentar a deputada Perpétua por esse pedido, por esse requerimento, para que nós possamos retomar a discussão da PEC 300. Por isso, presidente, nós já estamos praticamente aí marcando a pedido de toda a polícia, não só de São Paulo, mas de toda a polícia do Brasil, a abertura da Frente Parlamentar de Apoio à PEC 300, que vamos abrir no dia 31 de maio. E já determinamos essa data, a polícia já está com essa data na agenda do dia 31 de maio, inclusive Vossa Excelência faz parte também dessa comissão. Quero convidar a deputada Perpétua para também integrar a comissão, a Frente Parlamentar de Apoio à PEC 300, que nós vamos percorrer todos os estados do Brasil, mostrando a situação da polícia, vendo a situação da polícia, o trabalho que a polícia tem feito, que corajosamente, frente ao crime organizado, com o salário que tem recebido dos estados, com o salário que tem recebido da União. Então, no dia 31 de maio, nós estaremos aí às 3 horas da tarde fazendo o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à PEC 300. Quero cumprimentar o deputado Arnaldo Faria de Sá, que também deve estar aqui, e outros deputados também, que estão empenhados, encampados nessa frente parlamentar, que com certeza vamos ter grandes resultados para a segurança pública do nosso Brasil. Concedo a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá, informando aos ilustres colegas que o deputado Arnaldo Faria de Sá é o autor da proposta de emenda constitucional número 300, que trata da instituição do piso salarial para os policiais militares no nosso país. E com prazer também informar que o relator da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça foi do nosso presidente, deputado Mendonça Prado, e durante algum tempo houve algum questionamento da constitucionalidade do piso nacional, que a semana retrasada o Supremo Tribunal Federal se manifestou em caso análogo, o piso nacional de salário da educação foi confirmado como constitucional. Portanto, o último entrave que existia para a PEC 300 está superado. Falta agora superarmos a objeção dos governadores. Governadores que em nenhum momento de suas campanhas falaram a respeito da PEC 300, que depois de eleitos vieram correr aqui no Ministério da Justiça para impedir a votação em segundo turno. Já estava acertada pelo presidente Michel Temer da Casa à época e pelo líder do governo, Cândido Vacarezza. Mas nós teremos oportunidade de, nessa proposta da deputada Perpétua e do deputado Protógenes, que a subscrevo também, de discutir essa questão, e já informei a semana passada na Casa, o presidente Marco Maia criou uma comissão especial para discutir a questão das PECs que tratam de segurança pública. Concito, inclusive, os companheiros para que conversem com seus líderes, para que venham fazer parte dessa comissão, que teremos a oportunidade de discutir a 300, a 308, que é a dos agentes penitenciários, a 549, que é a dos delegados de polícia e carreira jurídica, e a 534, que é das guardas municipais. Extremamente importante, portanto, meu apoio a essa proposta da deputada Perpétua Almeida e do deputado Protógenes Queiroz. Com a palavra o deputado Fernando Francischini. Senhor presidente, gostaria de obter a permissão da deputada Perpétua, deputado Protógenes, deputado Arnaldo Faria de Sá, de subscrever o requerimento, demonstrando o meu apoio e a vontade que eu tenho realmente de estar ao lado dos senhores nessa luta pela PEC 300, por entender muitas vezes que os governadores, sem nem debater conosco sobre o valor do piso salarial, sobre se o governo federal realmente vai ser o parceiro dentro do fundo que o deputado Arnaldo Faria de Sá foi um dos idealizadores. Então, acho importante a gente trazer realmente esses ex-colegas que foram deputados federais na legislatura passada e que estiveram ombro a ombro com todos nós lutando pela PEC 300, presidente. Com prazer, a subscrição de Vossa Excelência é bem aceita. Questão de ordem só, senhor presidente. O deputado Francine pediu para subscrever, como eu
eu assino aqui, é uma honra de ter Vossa Excelência sendo signatário também, junto com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que é uma das grandes lideranças desse Congresso Nacional em defesa da segurança pública. Isso, historicamente, nós mantemos isso registrado nesse trabalho, e o empenho do deputado Arnaldo Faria de Sá, da deputada Perpétua, em levar adiante a segurança pública como um segmento importante para trazer a paz social no nosso país. E convido, nessa oportunidade, ao delegado Valdir, que é delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, delegado esse que também tem um histórico muito forte no combate ao crime organizado em nível estadual, e também, ultrapassando as fronteiras do Estado de Goiás, a convidá-lo a subscrever, se a Vossa Excelência entender assim, que nos dará a honra de participar, de ter escrito o seu nome aqui nesse requerimento. Eu fico extremamente feliz, honrado, vindo do doutor Protógenes, pessoa que está na história do Brasil pela sua pujança, pelo seu diferencial, por ter sido perseguido, ações que nós sofremos também no Estado de Goiás. É muito honroso da minha parte aceitar, pessoas maravilhosas. Nós vamos fazer o possível para defender os interesses dessas categorias, Segurança pública. Eu vi que a presidente colocou como prioridade a questão de segurança pública no seu governo. Nosso presidente da Câmara também colocou isso como prioridade. Se nós temos recursos da ordem de 33 bilhões para o trem-bala, e temos recursos para as Olimpíadas, temos recursos para a Copa do Mundo, nada disso vai se fazer sem segurança e sem valorização do homem que trabalha na área de segurança pública. Acho que muitas tragédias poderiam ser evitadas nesse país se nós estivermos pensando na área de segurança pública. Muito obrigado, doutor Protógenes. Senhor presidente, convidar o sargento Toniel para subscrever com a gente também. Com a palavra o deputado José Augusto, em seguida o deputado Otoniel, que ele não solicitou, mas eu percebo a ansiedade dele e deseja se manifestar em nome das polícias militares. Eu também, além de apoiar, quero subscrever também e dizer que, como foi dito agora pelo nobre deputado agora, de que a presidente Dilma falou, que ia investir em segurança. E antes, eu acho que todos nós aqui lembramos que os pilares eram educação e saúde em eleições passadas. Hoje foi saúde, educação e segurança. E ninguém entende melhorar a segurança do nosso país sem investir nos soldados, em todas as polícias, melhorar os seus salários. Ninguém trabalha recebendo mal. Então eu quero dizer que vamos apoiar, vamos à frente nessa luta, porque temos que melhorar o piso, encontrar um piso salarial que venha agradar aos policiais e de uma forma que também os governos possam contribuir, mas que temos que ter a parte federal, temos que ter a parceria de todos nessa luta. Eu concordo, vamos à luta se Deus quiser. Com a palavra o deputado Otoniel. Senhor presidente, senhores deputados, que muito nos chama e nos faz grato ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que mostra que o deputado Arnaldo Faria de Sá realmente conhece a polícia, não só pela frente, mas também em todos os lados, que consegue ler o nosso pensamento de costa aqui, que o deputado Arnaldo Faria de Sá, ele sabe do seu pensamento, o desejo de participar. Então, por isso que a polícia tem um carinho muito grande pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. E conversando com a deputada Perpétua aqui, que nos deu essa oportunidade de também subscrever esse requerimento. Isso, presidente. Então, é um prazer debater sobre a segurança pública. Eu gostaria de fazer um pedido à deputada, ao deputado Protógenes também, para que pudéssemos fazer essa audiência pública no mesmo dia de lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à PEC 300, no dia 31 de maio, às 3 horas da tarde, para que a gente pudesse fazer essa audiência pública no mesmo horário. Com a palavra, deputada Perpétua. Senhor presidente, eu estou gostando da ideia da quantidade de parlamentares subscrevendo o requerimento, porque isso só reforça a proposta e, inclusive, isso também reflete o anseio da Câmara dos Deputados para que esse debate continue. Eu quero sugerir, além de aceitar a proposta de que nós podíamos fazer essa audiência pública no dia 31 de maio, aproveitando a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da PEC 300, que esta comissão pudesse instituir o dia 31 de maio como o dia de defesa da PEC 300.
o dia de luta pela aprovação da PEC 300, a comissão possa mandar espalhar cartazes na casa, nos corredores, convocar os estados para que venham em caravanas participar da audiência pública, participar da frente parlamentar, para que a gente transforme mesmo o dia 31 num grande dia de movimento em defesa da PEC 300. Indago se mais algum parlamentar deseja se manifestar sobre o tema. Não havendo quem queira se manifestar, eu submeto à apreciação de Vossa Excelência o requerimento número 26/11, com as devidas sugestões aqui apresentadas pelo deputado Otoniel, de realização da audiência pública no dia 31, e com a sugestão da deputada Perpétua Almeida de a Comissão de Segurança Pública se responsabilizar por atos que visem a divulgação da audiência pública. Senhor presidente, pela ordem. Concedo a palavra ao ilustre deputado Otoniel. Senhor presidente, eu gostaria até aproveitar a oportunidade, o deputado Arnaldo Faria de estar aqui, para que a gente, através da Comissão de Segurança Pública dos deputados, solicitássemos um auditório maior para lançamento da PEC 320, que se nós fizéssemos um auditório como esse aqui, não caberia. Talvez no Nereu Ramos, um auditório maior, para que a gente pudesse aí fazer uma audiência pública, mais o lançamento da frente parlamentar de apoio à PEC 300. Que dia da semana é 31 de maio? Terça-feira. Terça-feira. Nós temos que negociar com a diretoria de comissões a sessão de um espaço maior, tem razão o deputado Otoniel. Então eu submeto a apreciação com as observações aqui já. Com a palavra o delegado Valdir. Eu só queria complementar e colocar para a propositora do requerimento, já que a gente está tratando do tema da segurança pública, a gente poderia até adotar com mais amplitude, como o nobre deputado Francisquini colocou, as outras 2 ou 3 PECs que tratam do pessoal do sistema prisional, tratam dos delegados. Eu acho que criaria muito mais força, né? Que nós estaríamos envolvendo todas as áreas da segurança pública num único momento. Eu acho que é uma demonstração da Comissão de Segurança Pública de apoio a toda a área, a essa área segurança tão indispensável. Nós vimos a indispensabilidade dela nesse momento para o cidadão. Nós vimos nesse evento que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, nós temos aqui diversas pessoas que foram vítimas de questões envolvidas da segurança pública, a importância do tema. Então, que se fizesse esse dia como Dia Nacional de Defesa da Segurança Pública, da PEC 300 e das outras PECs, do sistema prisional, 308, dos delegados. 308, 549, 534. Obrigado. Palavra do deputado Fernando Francisquini. Fica uma proposta para a comissão, talvez, de criarmos uma marca para esse encontro, presidente. Dia da valorização dos profissionais da segurança pública. Dessa forma, nós englobamos a guarda, agente penitenciário, e vamos conseguir fazer um movimento muito bonito, capitaneado pela deputada Perpétua, uma das autoras, que vai mostrar realmente a força dessa comissão, já que cada um de nós, no seu estado, pode conversar, dialogar, dar apoio para que as caravanas da Polícia Militar, Civil, Guarda, agentes penitenciários possam estar aqui nesse dia, presidente. Municipal também. Eu acho que é muito importante para fortalecermos a parte municipal. Eu solicito a todos os integrantes, com a permissão da deputada Perpétua, que todos assinem o requerimento. E pelo que eu pude perceber aqui, o requerimento, com as diversas sugestões, visa delegar à Comissão de Segurança Pública a organização de uma audiência e coordenar todas as atividades para que nós tenhamos, então, no dia 31, uma mobilização nacional em defesa da PEC 300 e um debate sobre a valorização dos profissionais, dos trabalhadores de segurança pública. Sendo assim, submeto a vossas excelências um requerimento da deputada um adendo do Almeida, delegado Valdir, né? Com todos os adendos aqui. 308, 549, 534. Com todos os adendos aqui sugeridos, não é? E com a incumbência da comissão que passa a ter, a partir de agora, para realizarmos a maior mobilização da história do Brasil, visando a valorização do profissional de segurança pública. É isso? Portanto, com todos esses itens, eu submeto à apreciação de Vossas Excelências o requerimento da deputada Perpétua Almeida. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Provado o requerimento e, portanto, no dia 31 de maio, em local que ainda será
indicado, teremos uma audiência pública relacionada à valorização dos profissionais de segurança pública e o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da PEC 300, presidida com todo o entusiasmo pelo deputado Otoniel. Requerimentos sobre a mesa. Deputado Arnaldo Faria de Sá, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 117, inciso 6 do Regimento Interno, a retirada do item 5 da pauta de hoje, correspondente ao PL número 6.578/09, assinado o deputado Arnaldo Faria de Sá. Requerimento do projeto de lei. O projeto de lei é o projeto do Senado Federal, de autoria da senadora Séries Chesarenko, que dispõe sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da prova, o procedimento criminal e dá outras providências. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, até pela ausência do relator e havendo necessidade de alteração do texto do relator, eu acho que de ofício a mesa poderia retirar sem a apreciação do requerimento. Como o regimento interno determina que a votação deve ser uma votação simbólica, submeto à apreciação dos ilustres pares o requerimento do deputado Arnaldo Faria de Sá. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado em votação. Aprovado o requerimento retirado da pauta, o projeto de lei mencionado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião ordinária deliberativa para o próximo dia 27 de abril, quarta-feira, às 14 horas, no plenário 6, com pauta a ser divulgada. Deputado Valdir, eu já concluí, mas Vossa Excelência é um deputado que merece toda a nossa atenção e nosso respeito. Estou aqui pronto para ouvi-lo. Obrigado, senhor presidente. É só uma questão, uma sugestão. Em relação ao seminário proposto por Vossa Excelência, eu gostaria de sugerir, se possível, que a gente colocasse no plenário, no site já da Câmara, uma enquete da Comissão de Segurança Pública. Você é favorável à venda de arma, sim ou não? Você é favorável à restrição da arma de fogo, sim ou não? Porque essa enquete que estivesse no site da Câmara poderia servir de subsídio já para o nosso seminário, mostrando, né, o que o cidadão está pensando a respeito desse seminário e dessas propostas. Obrigado. Faremos essa reivindicação ao órgão competente. Está encerrada a reunião.